Boa noite, pessoal do terceiro período. Estamos aqui para mais uma aula nossa nessa época de quarentena. Desejo a todos muita saúde, que vocês e seus familiares estejam muito bem, cumprindo a nossa quarentena. E é uma quarentena que os estudos não param. Vamos continuar os nossos estudos aqui em Direito das Obrigações. Hoje nós vamos falar a respeito do adimplemento e extinção das obrigações. Para começar, o que é adimplir uma obrigação? Adimplir é sinônimo de cumprimento, é sinônimo de pagamento. Todas as obrigações, quando elas são criadas, pensa-se em cumprimento. Ou seja, pensa-se quando eu faço alguma obrigação, quando eu adquiro alguma obrigação, ou quando eu me torno devedor de uma obrigação, a gente sempre pensa em promover o cumprimento daquela obrigação para que assim ela se torne extinta após esse devido cumprimento. Esse cumprimento dessa obrigação nós chamamos de pagamento. Obrigações nascem todos os dias. Ao fazer uma chamada de telefone, nós estamos fazendo uma obrigação com aquela operadora de telefonia, no qual ela nos cobra um valor pelo oferecimento daquele serviço. Qual que é a nossa obrigação? Promover o pagamento depois daquele serviço utilizado. Ao comprar pão, compramos um pão, pagamos o padeiro, cumprimos a nossa obrigação, o padeiro entrega o pão para nós, nós entregamos o valor correspondente ao pão para ele. Então, obrigações nascem todos os dias, a todos os momentos. A grande maioria delas são cumpridas. Algumas pequenas quantidades não são cumpridas, essas são os inadimplentes, os inadimplementos das obrigações. E posteriormente para serem cobrados através da via judicial. Mas a grande maioria das obrigações, elas nascem para serem cumpridas. Elas nascem, se desenvolvem e ocorre a morte natural delas, ou seja, a sua extinção face ao cumprimento. Esse cumprimento, como eu já disse a vocês, nada mais é do que pagamento. Então a obrigação ela nasce com um único objetivo, ser cumprida. Assim o credor fica satisfeito, o devedor se livra daquela obrigação, pois ele promoveu o cumprimento, e assim o mundo jurídico toca seu barco e o mundo financeiro e dos negócios também. Essas obrigações, esse pagamento, ele é tanto um dar, ele é um fazer, bem como ele é um não fazer. As modalidades das obrigações, dar, fazer e não fazer. Com isso, dando, entregando aquele objeto, fazendo algo ou deixando de fazer alguma ação, você, devedor, está promovendo o cumprimento da sua obrigação, levando ela assim à extinção. Então, esse pagamento, se nós formos falar de forma grosseira a respeito dele, o que é o pagamento? O adimplemento da obrigação nada mais é do que a morte natural da obrigação. Com o pagamento, com o adimplemento dessa obrigação, ela se torna extinta, extingue-se aquele vínculo obrigacional entre as partes. Eu coloquei para vocês aí na apostilinha o que seria esse pagamento. E eu coloquei dois conceitos. Um conceito simples, que é aquele usado no dia a dia de qualquer brasileiro, e um conceito complexo, que é um conceito jurídico vinculado a nós, estudantes do direito. Olha o simples como é que ele ficou. Pagamento é a morte natural da obrigação ou a realização real da obrigação, mas nem sempre em dinheiro. Exemplo, Arnaldo paga a Bernardo para pintar um quadro, de modo que a obrigação de Bernardo será fazer o quadro. O pagamento de Bernardo será realizar o serviço, ou seja, a feitura do quadro. Toda pessoa leiga ela tende a achar que pagamento é sempre vinculado à pecúnia, mas nós sabemos que pagamento de obrigações, cumprimento de obrigações pode ser um dar, um fazer, bem como um não fazer. Mas aí nós passamos então para um conceito mais complexo, um conceito mais jurídico. O que é o pagamento? Pagamento é um ato jurídico formal, unilateral, que corresponde a uma execução voluntária e exata por parte do devedor da prestação devida ao credor, no tempo, modo e lugar previstos no título constitutivo. Então nós pegamos esse conceito mais complexo, mais formal, e eu esmiucei ele para vocês entenderem bem como que é ser feito esse pagamento. Primeiramente, por que o pagamento ele é um ato formal, é um ato jurídico formal? Porque tem uma forma, tem uma formalidade onde você consegue demonstrar que houve esse pagamento. Há uma forma
Quando nós pagamos nossas obrigações, nós costumamos receber os famosos recibos. Então, recibo é uma formalidade, é um direito do devedor de receber aquele recibo pelo cumprimento da obrigação dele. Então, o recibo, ele é um ato jurídico formal, há uma formalização documental de que houve este pagamento. Olha o que o artigo 320 do Código fala sobre a questão do recibo. Eu vou promover a leitura para vocês. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou de seu representante. Então, queridos, questão de quem pagou, para quem pagou, quando que foi pago, como que foi pago, qual que foi o valor, aonde, são requisitos formais de um recibo. Um recibo, então, há necessidade de conter essas situações. Se vocês pegarem qualquer recibo que vocês já tenham pago, seja de um sanduíche ou até mesmo de uma compra no mercado, você vai indicar lá que vai ter a data, o local onde foi feita a compra, onde foi feito o pagamento, o que você comprou, se foi pago em dinheiro, se houve devolução de troco, quem que é a pessoa que recebeu esse dinheiro. Normalmente, se estão falando de mercado, um lanche é uma pessoa jurídica. Todos esses dados devem constar de um recibo. Assim você consegue formalizar e demonstrar que você pagou e demonstrar até para quem que você pagou, qual a dívida que foi paga, qual a data que houve esse pagamento, aonde foi feito esse pagamento, em relação a que houve esse pagamento. Então, além de ser formal, esse pagamento também ele é feito de forma unilateral. Somente quem paga é o devedor. Só o devedor que paga. O credor sempre recebe. Além disso, o pagamento, além de ser formal, unilateral, ele tem que ser voluntário e exato. Por que tem que ser voluntário? O devedor não pode ser compelido, coagido, ameaçado para promover o pagamento. Ele tem que fazer aquele pagamento de livre e espontânea vontade. Na data que terminou a obrigação, no termo da obrigação, o devedor vai lá e promove o pagamento. Por que eu digo isso? Porque se ele for forçado, seja até mesmo através de medida judicial, tecnicamente eu não estou falando de pagamento, estou falando de uma imposição judicial. Então esse pagamento, além de ele ser voluntário, ele tem que ser exato. O que é exatidão nesse caso? Eu só vou pagar aquilo que exatamente estou devendo. Não sou obrigado a pagar a mais, nem o credor é obrigado a receber valor a menor do que aquele ajustado. Lembre-se, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da ajustada, mesmo que mais valiosa, bem como o devedor não pode ser compelido a pagar valor maior do que aquilo que é o objeto da obrigação dele. Esse pagamento, então, formal, unilateral, voluntário e exato, ele pode ser feito de forma direta, pago diretamente ao credor, ou de forma indireta, que nós vamos ver daqui a mais algumas aulas. Primeiro, nós estamos falando de pagamentos feitos de forma direta, aquele onde o devedor vai ao encontro do credor, ou o credor vai ao encontro do credor e promove o pagamento de forma direta, Esse pagamento, então, formal, unilateral, voluntário e exato, é correspondido, é executado, é efetivado através de uma prestação, ou seja, o objeto da obrigação, a coisa devida, que vai ser um dar, um fazer ou um não fazer. No tempo, quando? É para daqui 30, 60, 90 dias? É para hoje? É para amanhã? Modo, como que vai ser realizado? Tem algum encargo? Tem algum ônus a ser feito? É somente a entrega? Tem que entregar, mas tem algo mais? Vou te entregar uma caixa de cerveja. Cerveja tem que ser natural ou tem que ser gelada para o cumprimento da obrigação? E o lugar? Vou entregar em Goiatuba? Vai ser em Morrinhos? Vai ser em Pontalina? Então, essa prestação tem que ser feita pelo devedor ao credor no tempo, modo e lugar que constem da obrigação. Pagamento, então, para que ele tenha todos esses requisitos, para que ele tenha todos esses regramentos, nessa forma complexa dele, ele tem uma série de regras que eu coloquei na apostila para vocês aqui na mesa, na página 35. Vamos a elas. Regras do pagamento. Letra A, satisfação voluntária e rigorosa da prestação. Ou seja, dar uma coisa, vai fazer um serviço, abster-se de determinada conduta, porque o pagamento é voluntário e exato. Segunda regra, letra B,
O credor não pode ser obrigado a receber prestação diferente, ainda que mais valiosa. Claro, o credor não é obrigado a receber prestação diferente daquela ajustada, mesmo que mais valiosa, bem como ele não pode exigir do devedor um pagamento maior do que aquele que está ajustado entre eles. A terceira regra, o credor não pode ser obrigado a receber por partes uma dívida que deve ser paga por inteiro, artigo 314 do nosso Código Civil. Sim, o credor, se houve uma prestação de forma em unidade, né, ele não é obrigado a recebê-la de forma fracionária. Tá? Se foi determinado, se foi acordado entre as partes a entrega de uma única vez, não é obrigado o credor a receber em partes se assim não foi ajustado. Quem deve pagar? Quem deve pagar? É uma única resposta. Devedor. Devedor tem que pagar. Nada impede, como nós já vimos no caso da cessão de débito, ou no caso da cessão de débito, que terceira pessoa promova o pagamento no lugar do devedor. Nada impede, mas a regra é, quem paga é o devedor. E aquele terceiro que paga no lugar do devedor se subroga nos direitos do credor, como nós já dissemos em outro momento. Há uma exceçãozinha aí, tá? Onde terceiros não podem promover o pagamento no lugar do devedor. Obrigações de natureza personalíssima. Como é uma obrigação de natureza personalíssima, somente a pessoa do devedor pode promover o pagamento. Caso ele não faça, vai sobrar ao credor tão somente a possibilidade de cobrar através das vias judiciais. Tá ok? Murilo, e esse pagamento feito por essa terceira pessoa, como que se produz? Bom, é o caso da cessão de débito, né? Alguém vai lá e assume a obrigação no lugar do devedor. Só um negócio que vocês têm que se ater à questão do terceiro que paga no lugar do devedor. Ele se subroga nos direitos do credor? Sim, ele se subroga. Mas há uma classificação aqui, na verdade uma divisão que nós temos que ter em mente. Existem dois tipos de terceiros, vamos dizer assim, terceiros que pagam a dívida no lugar do devedor. Nós falamos terceiros com interesse jurídico e terceiros sem interesse jurídico. O que é o interesse jurídico aqui? A pessoa que pode ser responsabilizada eventualmente, caso o devedor não pague, ele tem interesse jurídico. E é aquele que não tem interesse jurídico nenhum, mas quer pagar. Qual que é a diferença de um e outro na efetivação do cumprimento dessa obrigação? O que tem interesse jurídico, ele se subroga nos direitos do credor com todas as vantagens que o credor poderia lhe ter. Eventualmente, se aquele crédito ou se aquela obrigação estava garantida por uma fiança, ou por um aval, ou por uma hipoteca, essa fiança, esse aval, essa hipoteca, eles permanecem. Juros, correção monetária, tudo vai permanecer. Agora, o terceiro que não possui interesse jurídico nenhum, ele só vai receber aquilo que ele efetivamente pagou com correção monetária. Nem juros não haverá. Por que há essa diferenciação, Murilo? Pensem comigo da seguinte maneira. Muitas pessoas, às vezes até por questão de maldade, gostam de ficar pagando dívidas de outras para se tornarem credoras dela, e se aproveitar de uma certa superioridade para ficar humilhando a pessoa, para ficar esnobando ela, para ficar jogando ela no chão, ou mesmo através de interesses monetários em relação a essa pessoa. Olha o exemplo. Imaginem só que eu tenho um pedacinho de chão numa determinada região aqui de Goiatuba, e em volta de toda a minha fazenda, outro fazendeiro é possuidor. E aquele pedacinho de chão meu é o único que tem muita água, muitas represas, córregos passando nele. Aquele fazendeiro tem muito interesse em comprar aquele pedacinho de chão do Murilo. Mas o Murilo não vende, não quer vender por nada. O que aquele fazendeiro faz? Ele começa a seguir dívidas que eu tenho na cidade e promover o pagamento no meu lugar. Isso é proibido por lei? Não é proibido. Ele vai se subrogar nos direitos do meu credor. Mas para que ele faz isso? Para que com o tempo, como eu não estou conseguindo pagar essas dívidas, o que ele vai fazer? Ele vai tentar tomar aquela minha fazenda para satisfazer o crédito dele. Então, neste caso, deste credor, que ele não tem interesse jurídico nenhum, já que hora nenhuma ele seria responsabilizado pelas minhas dívidas, ele só vai receber eventualmente aquilo que ele pagou com correção monetária.
Diferentemente de um fiador meu ou de um avalista meu. Se esse cara paga a minha dívida, ele tem interesse jurídico e eventualmente ele poderia ser responsabilizado pelaquela dívida. Então esse fiador ou esse avalista que paga, ele recebe, ele se subroga nos direitos do credor? Subroga-se com todos os direitos e garantias, juros e correções monetárias em cima daquele valor. Essa é a diferença do terceiro interessado juridicamente do terceiro não interessado juridicamente, tá ok? Continuando aqui, meus filhos, para não ficar muito longo o nosso vídeo, a quem se deve pagar? O devedor, ele sempre tem que pagar ao credor, ou pessoa que a ele represente legalmente. Por que eu digo isso? Porque quando eu compro um lanche no McDonald's, eu não estou pagando para o dono do McDonald's, para o presidente da companhia McDonald's. Eu estou pagando para o representante legal do McDonald's, tanto é que ele emite para mim um recibo, né, uma notinha, um recibo, uma nota fiscal do que eu comprei, e isso é extremamente válido. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem aquele famoso ditado, quem paga mal, paga duas vezes. Então o devedor ele tem que pagar sempre ao credor ou pessoa a ele responsável, sob pena de ter que fazer esse pagamento novamente, caso ele pagar a pessoa diferente do credor dele. Tá ok? Jamais se esqueçam disso. Por que eu digo isso? Porque existe no direito uma figura chamada de credor putativo. É aquela pessoa que parece tanto credor, que você paga para ele imaginando que ele é de fato credor, mas ele não é. E esse pagamento ao credor putativo é válido, Murilo? Ele é válido, desde que não tinha como você saber se ele era ou não credor. Olha o exemplo. Imaginem que eu moro de aluguel e minha casa ela é alugada pela imobiliária Murilo Imóveis, tá? Então eu pago diretamente meu aluguel na imobiliária todo mês. Todo mês eu vou lá na Murilo Imóveis e pago o meu aluguel. A Murilo Imóveis vendeu esse direito de crédito que eles têm a respeito dos aluguéis para com o Murilo para a Paula Imóveis. Só que o Murilo ainda não foi notificado dessa cessão de crédito. Eu ainda não estou sabendo dessa cessão de crédito. Na minha cabeça, quem que é o meu credor? A Murilo Imóveis. Então eu vou lá na Murilo Imóveis e promovo o pagamento. Esse pagamento que eu for fazer lá na Murilo Imóveis, caso eles aceitarem, é válido? É válido. Ele é válido sim. E eles vão emitir o recibo e eu posso apresentar esse recibo e ele é tido como válido. Agora, se eles demonstrarem que o Murilo foi avisado, notificado dessa cessão de crédito, que mesmo assim eu fui lá na Murilo Imóveis, paguei, eu vou ficar devendo a Paula Imóveis. Então, no caso, como eu fiz o pagamento errado, eu vou ter que pagar novamente. Então, o que é o credor putativo? É aquele credor, na verdade, é o falso credor, mas ele se parece tanto com o meu credor que faz eu incorrer em erro. E esse pagamento feito ao credor putativo, ele é perfeitamente válido, tá ok? Mas se for demonstrado que não era credor putativo, ou seja, que não parecia tanto assim credor putativo, que eu saberia muito bem diferenciar que não era um credor putativo, eu sou obrigado a fazer esse pagamento novamente. E depois vocês dão uma lidinha lá no artigo 311 para vocês verem mais sobre essa questão do credor putativo. Murilo, do objeto do pagamento e sua prova. Como que eu provo que eu paguei? Quem paga pode e deve exigir a emissão de um recibo da quitação. O recibo vem do latim quietare, ou seja, era apaziguar, trazer silêncio, né? Aquietar as coisas. O artigo 319 ele fala o seguinte: o devedor que paga tem o direito à quitação regular, ou seja, emissão de recibo, e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dado. Ou seja, se você não for me entregar o recibo, eu não sou obrigado a promover o pagamento. É o pagamento aqui, o recibo ali. Tá? Então esse recibo é a prova do pagamento. Murilo, eu consigo promover um pagamento sem precisar da emissão de recibo? Eu consigo comprovar? Sim, você consegue comprovar. Como? A devolução do título. Muitas de nós já promovemos compras através de notinha promissória. E ao invés, quando a gente vai lá para pagar essa nota promissória, ao invés da pessoa nos entregar um recibo, o que ela faz conosco? Ela devolve o título, ela devolve para nós a notinha promissória. Com essa devolução dessa nota promissória, o que acontece? Nós pegamos e rasgamos, ou a pessoa mesmo rasga. Então a devolução do título também permite que seja comprovado a quitação da obrigação. Por quê? Sem o título, como que ele vai promover cobrança dessa obrigação para conosco?
Então, essa também é uma forma de se dar a quitação. Quem deve provar que houve o pagamento, Murilo? Bom, aqui nós temos que pensar que nós temos obrigações de natureza positiva, de dar e fazer, e de negativa, as de não fazer. Nas de natureza positiva, de dar e fazer, quem tem que provar que promoveu o cumprimento é o devedor. Nas obrigações de natureza negativa, no caso de não fazer, quem tem que provar que o devedor fez aquilo que não devia é o credor. Ele que tem que provar que não houve a realização. Do lugar do pagamento, aonde que o pagamento deve ser efetuado, Murilo? Bom, regra do pagamento. Nós temos o artigo 327, ele fala o seguinte: efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionaram diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então, queridos, aonde que deve ser feito o pagamento? Bom, se na obrigação não está disposto o lugar, no domicílio do devedor. Mas, Murilo, e se na obrigação tem um lugar indicado? É no lugar da escolha, né, que foi feita entre as partes, ou seja, no famoso foro de eleição, o lugar onde ele foi eleito. Para questões vinculadas a direitos imobiliários, o lugar do cumprimento da obrigação é sempre no local do imóvel. Então, essas são as regrinhas. Primeiro, foro de eleição. Não há foro de eleição, domicílio do devedor, e por força de lei e da natureza da obrigação, situações relacionadas a imóveis no local do imóvel, tá bom? Na comarca, né, na circunscrição do imóvel. Tempo do pagamento, Murilo. Tempo do pagamento, termo, prazo. Tem prazo? Aguarde-se o prazo. Não tem prazo? Pode ser exigido, então, o cumprimento da obrigação de forma imediata. Qualquer atraso no cumprimento enseja a mora do devedor, e esse devedor, em mora, ele arcará com eventuais custas, juros e correções monetárias pertinentes. Depois vocês vão dar uma lidinha lá no artigo 333, onde que permite, são exceções onde são permitidas a cobrança de obrigações antes mesmo do vencimento dessas, tá? São situações de exceção. Tá ok, meus filhos? Então aqui terminamos o famoso adimplemento e extinção da obrigação. Depois nós vamos aprofundar ainda mais nas metodologias de pagamento, mas essas são as regras para o pagamento direto. Depois nós vamos ver as formas de pagamentos indiretos que temos aí no código, que são muitas. Tá ok? Hoje, material para vocês promoverem a leitura lá no nosso amado Código Civil. Vocês vão ler do artigo 304 a 333 do Código Civil, que trata sobre o assunto que nós discutimos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo nós marcamos aí a nossa conferência, né, nossa videoconferência, para tirarmos eventuais dúvidas. Não esqueçam, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like lá, vamos fortalecer o nosso canal aí, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima!